volta com Receita na Mesa. Doutora, respondendo a minha pergunta, o que é bullying, psicologicamente falando? Todo mundo sabe, ou pelo menos tem ideia, de que bullying é uma criança que acaba, ou um adulto, ou seja lá o quê, que acaba exagerando no processo de ficar, né, enchendo os picuinhas de outra pessoa. Basicamente é isso. Mas como vocês definem, ou de que maneira a gente consegue entender quando uma pessoa está passando de fato por bullying, ou ela é um pouco sensível demais e não é bullying? Bom, vamos lá. Tem vários contextos que a gente tem que entrar. Primeiro, o bullying é uma forma de uma agressão e ela é feita de uma maneira intencional e recorrente. E sem contar que ela é entre pares. Por exemplo, aluno com aluno, às vezes até em um ambiente corporativo, secretária com secretária, isso acontece. Então, é sempre entre pares e ela é recorrente, uma agressão que pode ser física até mesmo, pode chegar na agressão física e começa verbalmente. Mas por que pares? Não pode ser um grupo de meninos contra ele, por exemplo? Pode. Isso, que é mais normal forma, até ou não? De certa forma, é um par. Ah, é um par? É. Tem diferenciação de bullying feminino e bullying masculino. Né? Os meninos, por exemplo, eles são muito mais agressivos, expansivos, né? Chutam, gritam. Isso aí é um bullying masculino, que é muito mais expansivo. O bullying feminino, de certa forma, ele, por ser, culturalmente, as meninas serem mais boazinhas, né? Mais menininhas. Porque eu andei já vendo vídeos por aí de menina batendo em menina, que Deus que me livre. Exatamente. Em primeiro lugar, o porquê que uma pessoa faz o bullying? E por que uma outra pessoa se sujeita a este bullying? Certo. A pessoa ela pratica o bullying muitas vezes para chamar atenção, para se colocar dentro daquela, vamos supor, sociedade escolar de uma maneira mais forte, mais empoderada. E justamente o alvo, né, ou são pessoas com características, por exemplo, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho magrinho, né, características físicas, ou pode até mesmo ser racial, pode ser religiosa. Tudo isso entra em um contexto do bullying, né? Uma coisa importante que você trouxe foi a questão de... Bárbara, eu nunca me senti... vários apelidos e nenhum pegou. É a propriedade que a pessoa dá para aquele apelido. Tem casos que a criança, por exemplo, fala assim, mas eu sou gordinha mesmo, eu vou discutir por quê. Né? E se ela pega isso, eu sou gordinha mesmo, mas eu estou feliz por ser gordinha, estou feliz assim, é uma situação. Eu sou gordinha, mas aí ninguém gosta de mim, por isso que me zoam, por isso que fazem isso, por isso que zombam de mim. E aí a pessoa começa a se retrair para dentro dela, como se isso fosse o maior defeito do mundo. Que vem de uma situação como essa. Pode surgir. Porque essa repressão, né, vira caso... Vamos dar uma olhadinha num VT sobre bullying. Aquela vez eu tive de reagir, chegou a um ponto que eu não estava mais aguentando, mais suportando, estava bem pesado. Ele foi suspenso da escola por 3 semanas. Uns dias antes tinham feito um fotolog com a minha foto, e tinha língua de cobra. O menino ainda tentou continuar na escola, mas não suportou as piadinhas. Nunca mais voltou. Quem faz o bullying? Por que faz isso? Qual é o prazer que uma pessoa tem? Ou que eu não estou nem julgando nem nada, até porque muitas dessas pessoas são crianças, nem têm muita ideia do que estão fazendo. Mas isso tem a ver com a pergunta que eu estou fazendo, isso tem a ver com educação, isso tem a ver com algum tipo de exemplo que eles passaram na vida. De uma certa maneira, se eu tenho um filho que é um agressor, eu posso dizer que isso é uma boa parte culpa minha quando o eduquei, os exemplos que eu dei para ele, ou isso nasce com as pessoas de uma certa forma? Sim. Isso vem muito de casa, infelizmente. Porque foi igual o Júlio estava comentando no bloco passado. Hoje o Brasil está levando muito na brincadeira. Às vezes colocar um apelido em um e em outro, a criança ela aprende com os pais. Às vezes, até um pai e uma mãe, eles têm apelidos carinhosos, mas colocando a parte física
muitas vezes, dentro do ambiente familiar, isso já envolvendo primos, envolvendo tios, né? Tem essa cultura que não tem importância muito o outro. Ah, é só brincadeira, é só zoação. Mas é brincadeira ao seu olhar. Uma coisa muito importante é você se colocar no olhar do outro e ver, será que se eu estivesse no papel dele, eu estaria achando que isso é uma brincadeira? Eu iria ficar feliz de ser chamado desta forma? Infelizmente, isso vem muito dos pais. Bullying é uma coisa que óbvio que é absolutamente complicadíssima, mas que talvez a solução fosse meio que nem sabe, fosse ocupar as crianças, né? Não deixar que tenha tempo para fazer isso. Mas também é difícil, porque tem tantas outras coisas até mais complexas, droga, né? Crime, não sei o quê, que não se resolve. Imagina o bullying. Né? Só tem uma coisa muito importante que ela citou agora, que é o seguinte: às vezes os pais chegam muitas vezes nas instituições e tem essa cobrança muito forte, né? De que, e aqui, mas como que funciona isso? Só que as pessoas esquecem que, assim, existem coisas completamente distintas, né? Apesar da escola, da palavra educação estar ligada à instituição, a educação é algo que vem de casa. A escola, a instituição, ela te fornece instrução. Então, muitas vezes, o comportamento do jovem praticante de bullying vem do comportamento que ele vê dentro de casa, não só pelo que ela falou, como os pais os tratam, mas como os pais se tratam. Muitas vezes, o bullying ele é muito reflexo de como o pai trata a mãe. Que o filho se revolta com isso. Exatamente, e é uma maneira de dele conseguir extrapolar isso de alguma maneira. Porque assim, o bullying ele pode ser recorrente no sentido de a pessoa pode ou já nascer com esse desvio de caráter, com esse ímpeto agressivo, né, desde de sempre, ou ele pode passar por alguns momentos, se tornar assim, ou passar por alguns momentos que façam com que ele esteja fazendo isso naquele momento. Aí realmente é o momento de que em casa essa conversa aconteça e como o que diferencia principalmente uma brincadeira de bullying é a repetição com que o fato acontece. E a repetição, quem vai conseguir travar é a instituição através de todas essas ações. Como uma mãe que está em casa nos assistindo consegue ter uma noção, porque nem sempre crianças chegam em casa e falam, estão fazendo bullying comigo. Certo. Ou até pode chegar e falar, e não é verdade, porque tá na moda falar isso agora. Como é que a mãe tem uma noção de quando de fato ela tem que começar a se preocupar com o assunto? Olha, a criança ela vem dando sinais. Por exemplo, mãe, eu não quero ir para a escola. Mãe, me troca de sala, me troca de turma, me troca de horário. Né? Tem muitas dores de cabeça, pensando que a criança ela começa às vezes somatizar aquela dor que ela vive. Muita dor de cabeça, insônia, diarreia, tudo isso vem aparecendo também. E as pessoas às vezes acham que comeu coisa errada e que... tá com dor de cabeça, sabe que você não quer ir para a escola. Vai para a escola mesmo assim. E vai mandando. Né? Bom, mas eu nunca queria ir para a escola e nunca tive bullying também. Inventar algumas coisas. Tem que tomar cuidado como é que faz, né? Pensa em isolamento. A tua peça aborda... A minha peça, ela aborda 4 anos após o término do colégio, onde 2 amigos de infância, onde um praticava bullying com o outro, estão próximos de terminar a faculdade de Direito. Então eles já sofriam bullying numa idade maior? Um deles. Um era o praticante e o outro era a vítima. Mas a vítima, nós estamos falando de que idade? A gente está falando desde os 7, 8 anos de idade. Eles estudaram juntos. Então esse agressor foi agredindo esse cara até a faculdade? Exatamente. Acontece isso? Acontece. E chegaram a virar uma grandes relação. Amigos. Vira. Uma relação de ódio e amor, deve ser, né? Mas sabia amor e pólvora. Exatamente. Tá aí o nome do espetáculo. Doutor, o ser humano é um bichinho... complicado. Falta um monte de parafuso na gente, né? Não, é sério, cara. É impressionante o que falta de parafuso na gente. Você vê essas mídias sociais todas aí, você fala, meu Deus do céu. Falta. É um comportamento humano... falta de discernimento, né? Uma coisa que você fala, mas e se a gente não tivesse leis, né? A doutora, né? Vou te chamar de doutora, é lógico. A doutora Bárbara Sebastião é especializada ou atende muito adolescente? Atendo. Teus contatos estão aqui, vai aparecer na tela, bonitinho. Obrigada. Algum conselho que você dá para uma mãe, alguma coisa assim? Preste atenção no seu filho. Converse com ele. Converse, né? seja né, amigo dele, de fato. Não somente ver se está ali com a lição feita,
Mas uma dica muito importante é que os pais às vezes esquecem. Faz um happy hour, vamos dizer assim, né? Mas com os amiguinhos, para você saber o que está acontecendo. Porque sai, né, conversas, comentários, e você descobre quem são os amigos do seu filho. Então, fazer este momento de trazer as crianças para dentro de casa e você fazer este, né, convívio é muito interessante para você saber quais são as dificuldades, às vezes, do outro, se está passando por bullying, porque surge. E também diga-me com quem anda, te direi quem é. Quem Né? é? Isso é impressionante, como nessa idade, principalmente, faz uma diferença, né? Bastante. Mas a gente há de... A gente há de Bom, vencer. Queria te parabenizar por ter gastado o seu tempo, o seu talento com... Jamais, que não, isso. Verdade, não de estar aqui, de fazer uma peça bacana assim. Porque É um investimento, né? Eu acho que assim, a gente como artistas, Precisa. somos formadores de opinião. É muito importante a gente não fazer um trabalho só pensando no entretenimento quando você vive em um país que tem tantas questões emergentes aí precisando serem discutidas. Muitas. Parabéns para os dois, tá bom? Vamos embora. Obrigada. Beijo grande. A gente se encontra lá também, hein? Com certeza. Vou lá assistir o seu viu? programa de pertinho. Hashtag Receita na Mesa, fale mal, fale bem, nos ajude a fazer cada dia mais um programa mais gostoso e mais legal pra você. Sem você a gente não é nada. Amanhã tem mais, um beijo.